E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2024 que fala sobre termologia, e a questão diz o seguinte: considere as afirmações abaixo sobre a propriedade térmica e processos térmicos. Primeira afirmação: a energia interna de um gás ideal depende apenas da temperatura e do número de partículas do gás. Bom, essa afirmação ela está correta. Por que a gente sabe que ela está certa? O cálculo, da energia interna nos mostra isso. O cálculo para um gás monoatômico é 3 meios de nRT. O que a gente percebe? Depende do N, que é o N? É o número de partículas desse gás, e o T seria a temperatura. Professor, o que seria o R? O R ali é uma constante, a constante universal dos gases ideais. Essa constante ela aparece também na equação de Clapeyron, para quem está acostumado lá na química, que fala que PV é igual a nRT, equação dos gases, lá das variáveis do gás, aparece isso lá na parte de química também. Já para um gás que é diatômico, a gente pode calcular a energia interna dele como 5 meios de nRT. E aí, nesse caso, mesma coisa, o que mudou foi somente a fração, mas de variáveis a gente tem as mesmas, que é o número de partículas e a temperatura. Então essa afirmação ela está correta. 2. Todos os materiais expandem-se quando aquecidos. Esse todos aqui, é um problema que faz essa 2 ficar errado. O que a gente sabe? A gente pode botar aqui a dilatação anômala da água, que a gente estuda isso em dilatação. Na dilatação anômala da água, a gente tem que lembrar que entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, a água faz o contrário, Ela aquece, ela deveria dilatar como a maioria dos materiais e ela acaba comprimindo. E quando ela resfria, na parte ali de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, que ela deveria comprimir como a maioria dos materiais, ela dilata. A gente percebe isso quando a gente coloca água numa garrafinha e bota no congelador. Quando a água congela, a gente percebe que ela a garrafinha está totalmente estufada, Ou às vezes, quando é uma garrafa de vidro ou uma latinha de refrigerante, a gente pode acabar encontrando ela estourada dentro do congelador, justamente dentro do freezer, justamente por causa que todas as coisas ali dentro da geladeira estão tendendo a encolher porque estão resfriando e a água acaba fazendo o contrário entre 4 e 0 graus Celsius. Então, por isso, a gente pode afirmar que está errado. Bom, olhando isso, já dá para dizer que a B não está certa, dá para tirar a B, dá para tirar a D e dá para tirar a E, mas ainda assim a gente precisa ver se a 3 está correta. O que diz ali? Um aumento de pressão acarreta um aumento na temperatura de ebulição no processo de vaporização de uma substância. Tá, vamos pegar alguns exemplos. Isso é uma característica que a gente também aprende tanto na física quanto na química, Mas vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, a panela de pressão, ela faz exatamente isso. Deixa eu escrever aqui, panela de pressão. Panela de pressão. A panela de pressão ela é um bom exemplo disso, O que acontece? Dentro da panela de pressão, a gente vai ter um aumento da pressão, justamente porque a água está fervendo e está começando a ebulir. A gente sabe que ao nível do mar, a pressão padrão é de 1 atm. E quem mora ao nível do mar tem essa pressão atmosférica. Agora, dentro da panela de pressão, quando ela está funcionando, a pressão ela vai ficar maior do que 1 atm. E aí, aumentando a pressão, a gente consegue ter água líquida em temperaturas mais altas. A gente sabe que em 1 atm, a temperatura de ebulição da água equivale a 100 graus Celsius, ou seja, em 100 graus Celsius, a água começa a ferver. Se a pressão está maior do que 1 atm, então a temperatura de ebulição da água vai também ficar maior do que 100 graus Celsius. E aí a gente consegue chegar em temperaturas de 110, 120, 130 graus Celsius, água líquida, dependendo ali da pressão que tiver no interior da panela. Então a panela de pressão ela é algo que utiliza isso na prática. Então, sim, aumentando a pressão do local, do ambiente,
vai acarretar num aumento de temperatura de ebulição. Uma outra coisa que a gente pode pegar é o seguinte, o contrário também serve, né? Se a gente vai no pico do Monte Everest, a pressão atmosférica lá vai ser menor do que 1 atm e a pressão, sendo menor, vai acarretar numa temperatura de ebulição da água menor. A água entra em ebulição em temperaturas mais baixas do que 100 graus Celsius lá no pico do Everest. E daí uma coisa que a gente pode relacionar isso aí é que a pressão ela é algo que vai segurar as moléculas no estado que elas estão. Se a pressão é menor, é como se elas estivessem mais soltas, essas moléculas, então elas não precisam entrar numa temperatura tão alta. Lembra que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, né, das partículas de um corpo. Então, tendo menos pressão segurando elas, elas precisam agitar menos para mudar de estado. O contrário, que é o que a afirmação diz, tendo mais pressão, elas estão mais presas, fazendo com que elas precisem entrar num grau de agitação mais alto para conseguir se desprender, certo? Então, a afirmação número 3 está correta. 1 e 3, a alternativa C é a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.